Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1101. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Segundo jogo Santa Cruz e Sport Recife pelo Campeonato Pernambucano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Cruz a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo Joinville e Avaí pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Joinville a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo Ferroviário e Ceará pelo Campeonato Cearense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviário a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Quinto jogo Liverpool e Manchester City pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool a equipe teve 5 vitórias. Já o Manchester City nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Sexto jogo Água Santa e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Água Santa a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo Guarani e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo Ituano e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nono jogo Mirassol e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo Santos e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Inter de Limeira nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo Sampaio Corrêa e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 13º jogo Vasco da Gama e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 14º jogo Atlético Paranaense e Londrina pelo Campeonato Paranaense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.